Bom dia, boa tarde se você estiver nos assistindo à tarde, boa noite se você estiver nos assistindo à noite. Eu me chamo Thaís. Eu me chamo Denilson. E nosso filho que está ali brincando na sala se chama Miguel Lucas, se você já não nos conhece. E a gente achou melhor fazer esse vídeo aqui, preparar esse conteúdo especial para vocês. Primeiramente porque chegaram muitos inscritos aqui essa semana, a gente bateu a primeira meta de 100 inscritos, então o nosso muito obrigada de coração mesmo a todos que vêm nos acompanhando, aqueles que vêm assistindo e não é inscrito, mas aqueles que curtem, que comentem, que mandam mensagem pra gente lá no Instagram, então o nosso muito obrigada mesmo. E detalhe também, esse mês de junho, a gente está completando 10 anos de casado, nós dois, né, amor? Então, a gente preparou esse conteúdo maravilhoso para vocês, tá bom? E qual vai ser o objetivo, né, desse conteúdo aqui um pouco diferente, né? Não é um conteúdo de passeio. A gente quer mostrar um pouquinho mais quem nós somos, né? Da nossa história, quem nós somos, como começou toda essa loucura de comprar uma Kombi ali e tudo mais. Então separa aí um pouquinho, prepara a pipoca, porque o assunto é bem legal e bem inspirador também. Nós somos casados, né? Está completando 10 anos esse mês. 12 agora. Exatamente. Nosso filho ele tem 6 anos. E a gente, antes dessa vida doida aqui de morar na praia, ter uma Kombi, fazer esses passeios de Kombi também, que é os vídeos que vocês vêm acompanhando aqui já no nosso canal, a gente morava numa região metropolitana lá de São Paulo. Pois é, a gente morava dentro de um condomínio, a gente tinha um trabalho tradicional, assim como a grande maioria. A vida tradicional do brasileiro comum. Exatamente. Então a gente era tradicional, uma família tradicional mesmo. Acordava de manhã, né, trabalhava e depois chegava à noite em casa. Ele, por ser na área da vigilante, ele trabalhava à noite. Trabalhava numa escala 12/36, ou seja, noite sim, noite não. Então eu tava sempre no trabalho, não dava pra fazer nenhuma viagem, nenhum tipo de passeio. Exatamente. E ela trabalhava no setor administrativo, então era de segunda a sexta, então era bem puxado. Era bem puxado, exatamente. Só que isso nada nos impediu de fazer pequenos passeios mesmo. Antes do nosso filho vir, né, a completar aqui a nossa família, a gente já tinha feito 2 viagens de avião, que era o nosso objetivo, na verdade, naquela época, né, amor? Era todo ano, na época de férias, a gente se planejar e fazer uma viagem de avião. Então a gente conseguiu fazer 2 viagens também. Tinha toda aquela dificuldade de encaixar as férias, né? Porque os dois tinham que estar de férias ao mesmo tempo para poder viajar. Exatamente, então, era bem complicado. Até que a gente descobriu que o nosso bebezinho estaria vindo para completar a nossa família. Então a gente deu uma pausa nas viagens de avião, né? Porque ou você gasta com criança ou você gasta com viagem, não tem como fazer os dois, né? E toda aquela parte de se adaptar com uma criança nova, a gente não conseguiu continuar fazendo as nossas pequenas viagens de avião. Então a gente continuava fazendo passeios aos finais de semana, né? Depois que o nosso filho cresceu, teve uma certa idade ali, a gente começou a fazer passeios aos finais de semana, que era camping, visitar praias, cachoeiras, né, amor? Pequenos passeios mesmo, aquele de bate e volta. Mas a nossa maior vontade era de ir pro lugar e dormir. E uma das coisas que prejudicava a gente é a questão do carro, né? O veículo. A gente sabe que o veículo não é obstáculo, muito pelo contrário, a gente acha que é prova viva disso, de que você pode fazer muita coisa sem o veículo. A gente vivia passeando, frequentando excursões, passeando de excursões. Isso nunca foi obstáculo pra gente deixar de fazer essas loucuras, né? De passeios. Mas a gente sabe que com um carro e uma criança, né? Principalmente, o carro ele ajuda bastante. E como tivemos, então, essa ideia doida da mudança, né? Da nossa mudança de vida e tudo. Já era um sonho nosso antigo, desde que a gente se conheceu, de mudar para o sul do Brasil. Por ter mais qualidade de vida, por ser o lugar mais frio, a gente adora o frio, por ser a região mais fria do Brasil. Então a gente já tinha essa vontade de vir para o sul desde que a gente se conheceu, praticamente. Exatamente. Ele já conhecia o estado de Santa Catarina, e a minha única vontade era morar numa região praiana, né? No litoral. Não importa onde que era no Nordeste, era para baixo, no Sul, não importa. Eu só queria morar onde tivesse praia. Acho que meu sonho de infância era morar onde tivesse praia. Então juntou esses nossos 2 sonhos e essas 2 vontades, e a gente caiu então no estado de Santa Catarina.
talvez vocês devem estar se perguntando, né, por que a gente não fez essa mudança de vida, essa mudança de estado lá atrás, né, lá no início, quando a gente estava começando a namorar. A gente sabe que, acho que vocês sabem também, que o trabalho presencial, ele acaba travando, né, te prendendo um pouco, por mais que não estou aqui falando que tá errado trabalhar presencial, trabalhar em carteira registrada, nada disso, muito pelo contrário, mas o trabalho presencial, ele dificulta um pouco essas vontades que você tem, né, às vezes você trabalha no final de semana, às vezes você trabalha no feriado, e às vezes você vive mais pro trabalho do que pra sua vida em si. Porque, querendo ou não, você tá preso no trabalho, né? Porque, a não ser as férias, você não tem tempo para poder viajar ou fazer um passeio de 3, 4 dias, por exemplo. A não ser nas férias, então você tá preso naquele trabalho. Exatamente. E como que a gente conseguiu, né, essa migração, né? Há 2 anos atrás eu me migrei do CLT, do trabalho tradicional de carteira registrada, pro digital. Não estou aqui para fazer propaganda digital, fiquem tranquilos. Essa é a experiência que nós tivemos, que eu tive lá atrás há 2 anos. Ele continuou trabalhando no CLT, carteira registrada, como vigilante à noite, e eu trabalhando em casa como autônoma, tá? Eu não trabalho para nenhuma empresa fixa. Isso me dá também um pouco mais de flexibilidade de horários, flexibilidade de tudo. E só que eu comecei a trabalhar no digital. E foi quando, mais ou menos 1 ano depois que eu estava já nesse segmento, eu senti a necessidade de uma ajuda ali e tivemos uma oportunidade também dele, do meu esposo, sair do emprego que ele estava para me ajudar no digital. Então foi quando ele também saiu do emprego tradicional dele e migrou para o digital, e a gente continuou trabalhando em casa. Então, voltando um pouquinho para trás, a parte do nosso sonho foi quando os nossos sonhos se encaixaram e nós tivemos a brilhante ideia e uma grande estratégia que a gente utilizou para se mudar do estado de São Paulo e vir morar em Santa Catarina. Então, a gente vendeu tudo que a gente tinha, literalmente tudo que a gente tinha. Vendemos a casa, compramos a nossa Kombi Macarena, né? A nossa Kombi Macarena. Colocamos todas as coisas que sobraram, assim, entre aspas, coube, né? As coisas que coubem, né, da antiga casa que a gente tinha, a gente colocou dentro da Kombi. O que não coube a gente ou vendeu ou doou. A grande maioria vendeu ou doou e viemos embora. Então, essa foi a nossa estratégia. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Já que nós estávamos trabalhando no digital, compramos uma Kombi, vendemos a casa e viemos embora. Porque nesse ponto nada mais nos prendia. Onde tivesse internet a gente tinha trabalho. Então por que ficar lá? Sendo que agora a gente tinha essa liberdade. Exatamente. E falando um pouco agora da nossa cidade, né? Então a nossa cidade, ela se chama Balneário Barra do Sul. Está localizada no litoral norte aqui de Santa Catarina. E ela tem aproximadamente 10 mil habitantes. Então, para pensar, né? Se a gente morava numa região metropolitana de São Paulo, que tinha quase 300 mil habitantes, para uma região que quase 10 mil habitantes, é uma mudança, assim, radical, né, gente? E vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que vocês saíram de São Paulo e vieram para uma cidade pequena aqui na Santa Catarina? Uma das coisas é a questão de qualidade de vida mesmo, essa questão mais tranquila. A gente tem uma vida mais leve, a gente gosta desse contato com a natureza, a gente trabalha em casa, então a gente diariamente está fazendo reuniões, a gente precisa de um lugar silencioso. Ouviram? Então, exatamente sobre isso. É esse um dos principais motivos pelo qual nós escolhemos essa cidade, além dela ser praia. E ela é maravilhosa, ela não temos do que reclamar dela, muito pelo contrário, só elogiar mesmo dessa linda cidade, né? Maravilhosa. Ela nos recolheu, nossa, muito bem, não é fazendo propaganda da cidade, mas se você puder conhecer essa cidade e vir tomar um café com a gente. As pessoas que moram aqui são, nossa, top. Exatamente, muitos acolhedores mesmo, de verdade. Além da cidade ter alguns pontos turísticos também, mas esse não vai ser um assunto para este vídeo. A gente está preparando um conteúdo maravilhoso para vocês, para mostrar os principais pontos turísticos daqui da cidade. Então já se inscreve aí no nosso canal, que vai rolar talvez no próximo final de semana. O vídeo vai ao ar e você vai acompanhar todos esses pontos turísticos que a gente está querendo mostrar para vocês. E qual, então, é o nosso objetivo, né? A gente só falou, e aonde a gente tá querendo chegar? Até agora a gente só falou do passado. Exatamente. Então, o que vai ser daqui pra frente? Chegamos até aqui, tá? E agora? O que vem pela frente? O que vem, né? O que vem a partir de agora? A gente só falou, né? E só falamos do passado.
Então a gente tá morando de aluguel numa casa aqui maravilhosa também, uma super casa. Muito Gente, maior do que a que a gente tinha lá. Eu morava nós morávamos num condomínio fechado. Meu filho, ele não podia nem brincar no meu quintal, no nosso quintal, que já vinha boletos ali de taxa de condomínio pra pagar por causa do barulho que o nosso filho estava brincando dentro de casa. A gente tava num pico que tava já por aqui de querer morar naquele lugar. E foi tudo muito, muito certo. A gente vendeu a casa, logo em seguida compramos a Kombi e foi tudo muito certo. A gente já tava por aqui mesmo com aquele condomínio. E aqui o nosso filho, ele fica totalmente livre, sabe? Tem um quintal maravilhoso, ele pode brincar, tem portão. Nossa, tudo de bom. Tudo de bom mesmo. E falando então dos nossos objetivos daqui pra frente. A nossa Kombi, ela vai ser transformada num motorhome artesanal. Então o nosso objetivo é transformá-la, né, na nossa casinha rodante, como diz, isso, nossa casa rodante. E um dos nossos principais objetivos, logo depois da construção, de finalizar a construção, é fazer uma expedição para Ushuaia. Exatamente. Se você não conhece a cidade de Ushuaia, é a última cidade da América Latina. Conhecida como o fim do mundo. Exatamente, conhecida como o fim do mundo. Muitos brasileiros já foram para lá, então agora nós percebemos que está chegando a nossa vez de ir para lá também conhecer. Esse é o primeiro objetivo pós-conclusão do motorhome, é fazer essa expedição Ushuaia. Então a gente está muito empolgado, o nosso filho, ele vive falando sobre Ushuaia, vive falando sobre a Argentina. Ele já até cogitou a hipótese da gente ir de bicicleta. Por mas ele ainda... a gente ia amanhã mesmo. É que ele acha que é perto, né, gente? Mas não é tão perto assim. Falando do projeto do motorhome, a gente já sentiu um pouco de dificuldade de inspiração dos projetos que a gente assiste no YouTube. Como, né, a gente acompanha também outros viajantes. Na verdade, a gente só assiste outros viajantes, a gente nem assiste televisão aberta. A nossa novela são os viajantes. E a gente sentiu essa dificuldade de inspiração, porque nos projetos, a grande maioria, não são todos, não generalizando, mas a grande maioria são projetos para casal e no máximo um pet. E nós somos um casal com uma criança que está em desenvolvimento. Então, é complicado projetar alguma coisa com uma criança que está crescendo a cada dia. A gente sabe que tem projetos no YouTube que tem família de 5 pessoas, mais um pet, não é verdade? Lá no YouTube. Mas são outras propostas. São outras propostas, outras pegadas. A gente quer uma Kombi mais confortável mesmo pra gente, porque a gente que ainda vai trabalhar na estrada, querendo ou não, precisa ser um pouco confortável, né? Não é verdade? Muito. A gente ainda, o YouTube, né, Não, o YouTube é só um hobby. O YouTube é só pra mostrar pra vocês os passeios que a gente faz. É um hobby, é uma coisa que a gente gosta de fazer, pra compartilhar, inspirar outras pessoas também. Então a gente ainda vai trabalhar na estrada, né? Trabalhar ali no digital. Então a gente precisa de uma Kombi que seja um pouco mais confortável, né? Para 3 pessoas, uma Kombi que atenda as nossas necessidades. Falando disso, então, a gente tem um projeto, gente, de verdade, o nosso projeto inédito. Ele é inédito no YouTube. Eu acho que a gente não viu ainda um projeto parecido ou igual a este que a gente já colocou no papel. Já está em desenvolvimento, na verdade, né? O primeiro episódio já saiu ao ar, vou deixar o card aqui em algum lugar da tela. E agora a gente tá preparando os próximos conteúdos da construção do motorhome. Não é verdade? Sim, que vai ser um espetáculo. A gente acha que ela vai ser bem conhecida. Eu tô olhando aqui pro lado porque ela está aqui na nossa frente, na garagem da casa aqui. E quando eu olho pra ela assim, eu já vejo todos os cantinhos já feitos, sabe? Na minha cabeça eu já consigo imaginar todos os cantinhos desse projeto que vai ser épico. Único. E único. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Espero que vocês tenham simpatizado com a gente. Nosso filho não apareceu porque ele está lá brincando, né? Tá um sol maravilhoso hoje, mas ele está em todos os vídeos, exatamente. Então, se você já gostou de tudo isso, se você quer ver a construção do nosso motorhome, que ela vai ser artesanal, hein? Só pra lembrar. Vamos mostrar passo a passo. Vamos mostrar passo a passo, tudo que você imaginar, a gente vai mostrar e vai colocar aqui no YouTube pra vocês. Então, se vocês já gostam, deixa o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa uma mensagem aqui carinhosa no nosso aqui embaixo nos comentários. Compartilha com a família. Às vezes tem gente que gosta também desse tipo de conteúdo.
Exatamente. Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada para vocês que assistem os nossos outros vídeos também. Assim, agora que está finalizando esse, se você ficou curioso, volta lá nos vídeos anteriores para assistir e acompanhar a nossa jornada de motorhome e viagens e família divertida. Porque vem muita coisa legal. Vem muita coisa legal pela frente. Então, um grande beijo da Família Expedicionária.